Alô, nação rubro-negra, alô, nação, conexão, bem-vindos aqui ao nosso canal Conect Fla, universo rubro-negro do nosso Mengão. Nação rubro-negra, bom domingo a todos. Passo aqui para trazer alguns comentários, ponderando reflexões com vocês a respeito desse jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro de 2020, que ocorre hoje, domingo, às 18h15, lá em Belo Horizonte, no Mineirão. O Flamengo se encontra em BH, já fez agora na manhã as atividades básicas de um dia de jogo. Os atletas estão no hotel, concentrados. No meio da tarde, no horário adequado, se dirigirão para o campo. E o Flamengo tem um compromisso muito importante, um grande desafio, em que ele, Flamengo, precisa vencer esse jogo em Belo Horizonte para que confirme as expectativas geradas desde o início do campeonato quanto ao seu favoritismo ou pelo menos às suas reais condições de disputa desse título brasileiro, o octa nacional tão sonhado por toda a torcida rubro-negra. O Flamengo precisa vencer esse jogo. É um confronto direto, como a gente costuma dizer na linguagem boleira, um jogo de 6 pontos. Infelizmente, no jogo da primeira rodada do turno, abrindo o campeonato no Maracanã, o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. O Flamengo precisa devolver o resultado vencendo lá em Belo Horizonte, ainda que não seja um mata-mata. São jogos que, quando a gente analisa o final do campeonato, eles fazem a diferença. Você analisa o desempenho do clube nos confrontos diretos com os outros clubes rivais que disputam o título. Os times que se saem melhor nesses confrontos elevam demais as probabilidades de conquista do título. É evidente que o desempenho nas partidas contra os demais clubes também é importante, ir bem contra os clubes chamados menores ou aqueles que não estão na briga é fundamental, mas os confrontos diretos são decisivos para as pretensões de título. O Flamengo hoje tem 35 pontos, juntamente com o Internacional, 3 à frente do Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos. Caso vença a sua partida, iguala em pontos, e tem o Atlético com uma vitória a mais do que Flamengo e Inter. O Atlético empatou menos partidas, o Atlético tem uma vitória a mais. Ainda que tenha mais derrotas, ele tem mais vitórias porque ele empatou menos. Já o Flamengo e o Inter, com 3 empates, cada um com ponto, fizeram os 3 pontos, que o Atlético com essa vitória, né, faz os mesmos 3 pontos e fica com uma vitória a mais. Então o Flamengo precisa vencer o jogo. É evidente que um empate em Belo Horizonte não é um resultado terrível, não é um resultado que você olha e diz, pô, empatou com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, que merda, que catástrofe. Não. Mas para as pretensões de título, a vitória hoje é um resultado fundamental. Ainda que o Flamengo siga com os desfalques de alguns atletas importantes, como é o caso do Arrascaeta e do Rodrigo Caio, o Flamengo tem condições de brigar por esses 3 pontos hoje em Belo Horizonte, mesmo jogando contra um time extremamente ofensivo, agressivo, organizado, que está com todos os seus titulares à disposição. O Flamengo tem time suficiente para brigar, para no mínimo fazer um grande jogo, um jogo disputado e vencer a partida. 11 contra 11 em campo. O Flamengo tem hoje no banco o retorno do Gabigol, que nos últimos 50 dias jogou apenas 40 minutos. O Gabigol jogou na reestreia do Flamengo na Libertadores, naquele trágico 5-0 em Quito contra o Independiente Del Valle no dia 17 de setembro, e se lesionou na coxa ao final daquele jogo. Ficou fora dos jogos contra o Barcelona em Guayaquil no dia 22, o Palmeiras em São Paulo no dia 27 de setembro e voltou a campo no dia 30 de setembro no Maracanã, 13 dias depois, para jogar contra o Independiente Del Valle no jogo da volta. Ele vinha de quase 2 semanas fora, por causa da lesão na coxa, ficou fora, repito, dos jogos contra o Barcelona em Guayaquil e o Palmeiras no Parque Antártica, no Allianz Arena, né? E o Gabigol voltou e jogou apenas o primeiro tempo, não todo, foi substituído pelo Bruno Henrique, teve aquela lesão terrível, e dali para cá, daquele 30 de setembro para cá, passaram-se aí 40 dias com o Gabriel fora, né? Os 31 dias de outubro e esses primeiros 8 dias de novembro. Então, o Gabigol, nos últimos 50 dias, jogou apenas 40 minutos. Hoje, ele ficará no banco, a gente imagina que ele não seja titular, e o Domi, pensamos, deve lançá-lo no final da partida. Espero que não por uma necessidade de reverter um resultado, espero que o Flamengo possa construir a sua vitória e que o Gabigol possa entrar para ganhar ritmo de jogo.
Afinal, olhando ali na frente, não lá na frente, ali na frente, daqui a 3 dias, quarta-feira, jogo de ida das quartas de final pela Copa do Brasil contra São Paulo no Maracanã, precisaremos do Gabi, já que, na teoria, salvo a CBF liberando, não temos o Pedro para esse jogo. Assim como não teremos o Everton Ribeiro, não temos o Pedro para o jogo de quarta-feira, já que estará servindo a seleção brasileira. Esse ponto pode ser revertido se a CBF acatar o pedido do Flamengo de liberar Pedro e Everton Ribeiro para que se apresentem apenas na quarta de noite após o jogo, ou, caso se apresentem amanhã, segunda-feira, possam ser liberados na quarta para jogar. Particularmente, não acredito que a CBF faça isso, ainda que entendo que deveria fazer para não interferir na disputa na Copa do Brasil, o que para mim é uma vergonha, uma interferência extracampo no equilíbrio da disputa, no mata-mata, já de quartas de final. Você está aí a 2 etapas da final do campeonato, 2 times grandes do futebol brasileiro, e a CBF desfalcando um dos times na disputa com a convocação de 2 craques do time, o Everton Ribeiro e o Pedro, no setor ofensivo, para um jogo que vai ser na sexta-feira, no Brasil, contra a Venezuela, possibilidade imensa de ambos serem reservas, nenhum dos dois é titular na seleção, e a Granja Comari fica ali a 2 horas do Maracanã, 2 horas e meia, com boa vontade, dá para trazer os jogadores e devolvê-los à concentração. Infelizmente, acredito que a CBF não liberará o Pedro e o Everton Ribeiro, o que, repito, para mim é uma vergonha, uma interferência fatídica, nítida, visível, extracampo no equilíbrio desportivo da competição. Mas, voltando ao jogo de hoje, acho importante, portanto, que o Gabigol entre no segundo tempo, nem que seja nos 15 minutos finais, para ganhar minutagem em campo, ritmo de jogo para o jogo de quarta-feira, em que provavelmente fará dupla de ataque com o Bruno Henrique, especialmente se for mantida essa expectativa que a CBF não libere o Pedro. Bom, em relação ao Flamengo que vai a campo hoje, o time é forte. O time é um time forte. O meio de campo com William Arão, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro, o ataque com Pedro e Bruno Henrique é um time muito forte. A nossa defesa, com o Hugo Souza ou o Diego Alves, imagino que seja mantido o Hugo, Isla e Felipe Luiz nas laterais, com uma zaga com o retorno do Natan na quarta zaga pela esquerda. E na zaga central, acredito que o Dom Scala e o Matheus Tuller hoje é um time muito forte, o time do Flamengo quase que com força máxima. Ausências do Arrascaeta e do Rodrigo Caio. Então é um Flamengo forte para pegar o Atlético Mineiro. É um Flamengo consciente que precisa dessa vitória. Eu acredito que a maturidade do grupo, a maturidade dos atletas deve estar colocando esses atletas num sentimento de que eles precisam sim vingar o resultado adverso contra o São Paulo no Maracanã na última partida que jogaram pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa, ele não pode acumular aí em 3 jogos, 3 resultados negativos, não vencer durante 3 jogos seguidos se ele pretende ser campeão, especialmente nos confrontos diretos. A gente empatou com o Inter, perdeu para o São Paulo, a gente precisa agora vencer o Atlético Mineiro, para pelo menos você dizer, nos 3 confrontos pesados com os 3 times que formam o G4, incluindo o Flamengo, uma vitória, um empate, uma derrota, 2 jogos fora, você diz pelo menos é um desempenho razoável. O ideal seria vencer os 3 jogos, evidentemente, ou vencer 2 e empatar 1, ou na pior das hipóteses, vencer 1 e empatar 2, não ter nenhuma derrota, ainda mais no Maracanã. Uma vitória hoje, pelo menos, equilibra essa situação no que tange a análise resultadista dos últimos 3 jogos. A gente vem de um empate e uma derrota, a gente tem que carimbar uma vitória aí para dizer, bom, nos confrontos diretos contra os outros 3, foi um empate, uma derrota, uma vitória. É um mínimo razoável, o mínimo. Não é o ideal, longe do ideal. O ideal seriam as 3 vitórias, evidentemente. Aí você diz, olha, eu cheguei para ser campeão, ganhei os 3 jogos. Não importa se foi em casa ou fora, ganhei os 3. Infelizmente, não conseguimos vencer os 2 jogos anteriores. Então o Flamengo sabe, a maturidade do grupo certamente faz com que o grupo entenda isso, a necessidade de hoje jogar com inteligência, jogar com sabedoria, com profissionalismo e nível máximo de concentração, não errando bolas bobas, não perdendo bolas na defesa e não entregando com erros individuais gols para o adversário, que infelizmente, inexplicavelmente, tem sido uma tônica nos últimos jogos do Flamengo, o Flamengo presenteando seus adversários com entregas que viram gols. Nem tem se dado a sorte de você entregar uma bola e o cara perder o gol. O Flamengo tem entregado a bola e os caras estão matando. O Flamengo está dando passe e os caras estão fazendo o gol. No jogo contra o Inter nós demos os 2 gols do Inter. No jogo contra o São Paulo nós demos 3 dos 4 gols do São Paulo, considerando aquele último gol como uma falha de posicionamento no impedimento, no passe do Thiago Volpe para a arrancada do Luciano. Acho que o Flamengo colabora diretamente para aquele gol. Se não quiser considerar o gol que o Gustavo Henrique deu para o Brenner e o gol
do pênalti amador bizarro que o Gustavo Henrique fez, o Flamengo deu esses 2 gols. No jogo do meio de semana, pela Copa do Brasil, o Arão entrega um gol, o chute de fora da área do Eric, aquilo ali, um passe perfeito do Arão, assistência, dizendo, meu filho, faz. E ele em posição frontal de chute, pegando o Neneca um pouco adiantado, ele num chute muito bom, ele faz. O Flamengo nem a sorte deu de os caras pelo menos errarem. Então que hoje o Flamengo possa jogar com atenção, acho que é fundamental hoje estar focado, nível de concentração alto, para não errar passes na saída de bola e não entregar presenteando os atacantes do Atlético Mineiro bolas em condições que eles fiquem em posição frontal contra o goleiro do Flamengo, para fuzilar o goleiro do Flamengo. Muito importante, então, que haja concentração para que os nossos defensores não cometam esses tipos de erros amadores. Bom, em relação ao Atlético Mineiro, eu imagino que eles estão com nível de pressão muito alto, eles também precisam vencer. Por isso, eu acho que vai ser um jogo aberto. Não consigo imaginar outra tônica para a partida, um jogo de compadre, um jogo de um adversário estudando o outro. Ao contrário, acho que é um jogo de ataques frontais um contra o outro. O Flamengo tem que sair para o jogo e o Atlético também. Lembremos-nos que o Atlético não vence há 4 partidas. Nas últimas 4 partidas, o Atlético não conseguiu vencer os seus adversários. Então, o Atlético vem tropeçando e ele sabe que se ele quer realmente conquistar esse título que ele não ganha há meio século, desde 1971, ele precisa vencer esse jogo. Então, o Atlético não tem opção, ele tem que vir para cima do Flamengo. E, evidentemente, que o Sampaoli, que hoje não estará na beira do gramado, já que tomou o 3º cartão amarelo na última partida contra o Palmeiras, o Sampaoli sabe que ao partir para cima do Flamengo, ele vai dar espaço ao time do Flamengo, que tem ali no meio de campo Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro, em boa fase. O Gerson tem jogado muito, o Thiago Maia tem jogado muito, o Everton Ribeiro inspirado, convocado, por mais que não tenha feito exibições no nível que ele pode entregar nas últimas partidas, é um jogador altamente habilidoso, que decide e que normalmente joga bem contra o Atlético Mineiro. Né? O Everton é um cara que tem aquela coisa, jogou no Cruzeiro, ele parece que ele se inspira. Tomara que hoje isso aconteça e o Miteiro nos presenteie nesse domingo com a exibição de gala, contribuindo decisivamente para uma vitória do Flamengo. Né? Então, o Sampaoli sabe que ele vai correr esse risco, mas ele não tem opção. Eu imagino que ele vem com a escalação ofensiva. O setor defensivo dele é aquela defesa que todo mundo já se acostumou, né, com o Everson, o Guga na lateral direita. Não imagino que ele bote o Mariano, apesar que a torcida do Galo tem pegado no pé do Guga, acho que ele vem com o Guga, o Arana na esquerda. Na zaga, o Hever com o Júnior Alonso. Tomara que o Hever entregue aí pra gente, quem sabe, né? O Hever hoje presenteia a gente entregando 1 ou 2 bolas. Tomara que o Bruno Henrique e o Pedro consigam superar o Júnior Alonso, que é um excelente zagueiro, né? E o meio de campo deles, o Jair como primeiro volante, que é um volante que tem feito um bom campeonato, surpreendendo quem não conhecia o futebol dele, um volante que se projeta, sabe sair com a bola no pé, mas é forte, é vigoroso. A sua grande virtude é o vigor na marcação, corre demais, né? Lembra muito o Edenilson do Internacional e sabe chegar na frente, sabe tocar, um bom volante. Tirando o Jair, eu acho que ele vem todo com a linha de jogadores ofensivos. Eu acho que os 3 homens que ele bota no meio de campo hoje serão o Alan Franco, o Natan. Eu acho que ele vem com o Alan e o Natan, não vai abrir mão da habilidade desses atletas, ainda que muita gente esteja na dúvida se ele vem com o Natan ou se ele viria com o Zaracho. Eu acho que o Natan, por ter mais tempo de entrosamento, por ser um jogo muito grande, e o Zaracho não foi bem, não entregou o que se esperava, e é claro, não se pode cobrar ainda do atleta, porque acabou de se integrar ao grupo, tem 2 semanas com o grupo, mas eu acho que ele vem com o Natan, um jogador mais integrado ao sistema de jogo, à filosofia de trabalho, à dinâmica de entrosamento com os demais jogadores, e o Natan é um jogador muito cerebral no time do Atlético Mineiro, um jogador que dá trabalho, né? Nos últimos 2 jogos contra o Flamengo, no primeiro turno desse campeonato, no Brasileirão do ano passado, em que ele fez um gol no Maracanã, o Natan é um jogador que tem se destacado contra o Flamengo, inclusive. Então eu acho que ele venha com o Jair, com o Natan, com o Alan Franco e com o Savarino, como eles chamam lá, o Sava, já mais projetado na linha de ataque, para encostar nos 2 atacantes, o Keno pela esquerda, que retorna, o Keno não jogou contra o Palmeiras, e acho que ele vem com o Sacha como homem de frente, né, que ainda deve ser o centroavante deles, até que o Vargas, que acabou de chegar lá, se entrose com o grupo. Então eu imagino que ele venha com o Keno na esquerda, bem projetado agudo, o Sacha no meio, o Savarino empenando para a direita, e o Alan Franco e o Natan fazendo ali os 2 meias atacantes, e apenas o Jair como um jogador efetivamente de marcação. O Flamengo tem que tomar cuidado, e eu acredito que principalmente nos 20 minutos iniciais, a metade do primeiro tempo, para não deixar eles construírem o resultado e controlarem o jogo. Eu visualizo o Sampaoli montando aquele esquema que ele tem montado
principalmente nos jogos do Mineirão, em que o Atlético tem tido o melhor desempenho como mandante nesse campeonato, ele tem sufocado os adversários para matar o jogo. Eu imagino ele fazendo aquela linha que já é tradicional do Atlético, de 5 homens marcando a saída de bola. Como é que o Sampaoli tem feito isso? Ele faz essa linha de 5, ele projeta os 5 quase que na grande área do adversário, para não deixar sair tocando com a bola, para obrigar o goleiro a ter que rifar essa bola. Se ele sair com a bola no chão, os 5 jogadores, e são 5 jogadores muito rápidos, sufocam, e ele projeta os alas colando em cima dos volantes do time adversário, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ele pega o centroavante, joga em cima do goleiro. A gente deve ver isso hoje, o Sacha em cima do Hugo. O Hugo botou a bola no pé, o Sacha vai em cima dele. O Sacha é o cara que deve ser o cara que vai marcar, acredito eu que sim, que vai marcar o Hugo. Né? Quando não é o Sacha jogando, que é o Marrone que vai em cima do goleiro. Então ele joga o Sacha em cima do Hugo para o Hugo ter que rifar a bola. Nas laterais, Felipe Luiz e Isla, ele joga os 2 pontos, Savarino e o Keno. Então ele vai jogar o Keno em cima do Isla, o Savarino em cima do Felipe Luiz, o Sacha correndo para dar o bote do goleiro. Sobram os 2 zagueiros. Ele projeta o Natan e o Alan. E bota os 2 laterais dele na marcação alta em cima dos volantes, Thiago Maia e Arão. Ele bota ali o Arana, fazendo a posição por dentro, né? Ele bota o Arana e o Guga para marcar os volantes, para você não ter saída de bola. E o Jair fica como o único, efetivamente, marcador mais atrás. Então ele faz aquele esquema que é quase como uma pirâmide, 1, 2, 5, em que ele bota o Jair ali no círculo do meio de campo do time avançado, para se a bola vier rifada, ele é o cara do cabeceio, os zagueiros se projetam, Hever e Alonso para tentar cortar o tiro de meta batido pelo goleiro, o Jair é o cara do meio, se ele tentar meter um bolão ali profundo, né, buscando o Everton Ribeiro ali no meio do Flamengo, buscando o Gerson, o Jair é esse cara que dá o combate na bola longa do goleiro. Se o goleiro quiser sair pelo chão, centroavante em cima do goleiro, Keno e Savarino em cima dos laterais, os 2 zagueiros com marcação individual dos 2 meias, Alan Franco e Natan, se não for Natan, Zaracho. E se ele tentar a bola com o Thiago Maia e o Gerson, a marcação sufoco dele alta, os laterais virando alas, infiltrando. Esse tem sido o tom que o Sampaoli tem dado, e tem dado muito certo. Ele tem treinado, isso está treinado. Lembremos que o Atlético Mineiro, como ele já foi eliminado nas outras competições, ele tem tido semanas inteiras para trabalhar, então esse sistema está treinado, diferente do Flamengo, que não tem tido tempo para treinar. O Domi chegou há 3 meses e quase não teve tempo de treinar. O Flamengo não conseguiu treinar sistema de jogo, né? O Atlético Mineiro tem tido esse privilégio por ter sido eliminado das outras competições. O Atlético não está na Libertadores, foi eliminado da Sul-Americana, foi eliminado da Copa do Brasil. O Atlético só joga o brasileiro. Então ele tem tido algumas semanas inteiras para treinar esse posicionamento. Eu vi algumas pessoas em Belo Horizonte falando que eles têm chamado de o cone invertido, a pirâmide invertida de marcação alta, que é exatamente isso, botar o Jair centralizado no círculo do meio de campo do time adversário, botar os laterais por dentro, alas em cima dos volantes, os pontas em cima dos laterais e o centroavante em cima do goleiro e os meias em cima dos zagueiros. E aí eles dão aquele sufoco. E aí, se você tenta jogar com a bola no pé, o que é que acontece? Os caras estão em cima, marcação 1 contra 1, você não tem opção de passe. A tendência de se errar é grande. E eles estão treinados. Então, eles estão treinados para esse bote, né, dessa marcação, com essa linha de 5 na frente, repetindo os 5. Deve ser o Sacha, acredito eu, em cima do goleiro, os 2 pontas nos laterais e os 2 meias nos zagueiros. E aí, quando os volantes do Flamengo tentam chegar ao Arão, o Maia, se for o caso, para buscar essa bola, eles vêm com os alas, os laterais quase que como alas. É o Atlético Mineiro botando 8 dos seus jogadores na 4ª linha, quase que na 4ª linha do campo, né? O campo dividido em 4 linhas, quase que na 4ª linha. E aí ele fica ali com o Jair, os 2 zagueiros ali atrás. O Atlético Mineiro se posiciona para dar o bote dessa marcação alta, como o Jorge Jesus fazia com o Flamengo ano passado. É o mesmo, o que o São Paulo está fazendo com o Atlético é exatamente o que o Jorge Jesus fazia ano passado com aquele Flamengo, Rafinha e Felipe Luiz infiltrados, marcando em cima, atacando os volantes deles, o Bruno Henrique e o Gabigol marcando saída de bola, o Everton Ribeiro e a Arrascaeta naquela função de compor na marcação alta e o Gerson vindo por trás, só ficava o Arão. Né? É a mesma coisa. Mari e Rodrigo Caio atrás, com o Arão um pouquinho mais à frente, quase que como um líbero, e os outros jogadores do Flamengo fazem essa marcação. O Sampaoli faz a mesma coisa e tem dado certo. Tomara que o Flamengo tenha inteligência, primeiro, de entender que isso vai acontecer. Se eu estou falando aqui, é óbvio que o Domi também deve saber, a gente vê os jogos, né? O Domi também deve saber, acredito que o Felipe Luiz, né? O próprio Arão, jogadores que já estão há mais tempo aí no futebol, já tem experiência, jogadores que não são meninos
Garotos já devem entender isso e aí tem que ter muito cuidado, principalmente nos 20 minutos iniciais nessa saída de bola. Acho que o Flamengo não tem que ter nenhum tipo de preocupação, vergonha, se tiver que rifar uma bola para frente, o que não pode é perder uma bola ali atrás, que você perdeu a bola. Os caras estão todos posicionados ali, eles têm a opção do toque dentro da área, porque eles estão com 5 jogadores em cima da área, eles fazem quase que um cinturão fechando a grande área. Para quê? Para forçar o goleiro a mandar a bola para fora. Se o goleiro mandar a bola para fora, eles vêm para o bote com os alas pelo meio e com o Jair por trás. Então essa é a tática do Atlético Mineiro. O Flamengo tem que ter inteligência para sair dessa sinuca e conseguir jogar o seu futebol. E acho que o Flamengo também tem que fazer uma marcação no Atlético. O Flamengo não pode ficar para jogar só de contra-ataque. O Flamengo tem que jogar em cima também. Então, quando o Flamengo tiver, o Atlético estiver com a bola atrás, o Flamengo também tem que tentar. Porque se o Flamengo deixar os caras virem subindo com essa bola, o time do Atlético é um time muito veloz, jogadores de muita habilidade. Então, eu particularmente espero que o Flamengo não cometa erros bobos, não entregue bola para os caras, que a gente possa hoje, quem sabe, comemorar uma grande vitória e virar a chave a partir de hoje à noite para o jogo de quarta-feira, Copa do Brasil, contra o São Paulo. No banco, a gente tem o Pedro Rocha aí como uma opção para o segundo tempo, junto com o Gabigol, já é o que nos traz um alento, né? Você ter pelo menos 2 possibilidades de substituições de jogadores com um nível mais alto de qualidade. O Pedro Rocha é um jogador de muita habilidade, de velocidade, e o Gabigol. Evidentemente que, infelizmente, ainda estão voltando de lesões sem ritmo de jogo. Uma coisa é a gente analisar Gabigol e Pedro Rocha agora, uma coisa daqui a um mês, quando depois de um mês, quando começar a voltar, terão outro ritmo de jogo. Mas, mesmo sem o ritmo de jogo, dá um alento para a torcida você olhar para o banco e ver Gabigol e Pedro Rocha. É melhor do que você olhar e só ver Lincoln, Vitinho e Michael, todo respeito a eles, não é o mesmo nível. Acredito que mais um pouquinho para frente o Flamengo vai ter bancos mais fortes e isso ajuda demais a você poder alterar uma dinâmica de jogo no segundo tempo, manter o nível de oxigenação trocando atletas de mesmo nível, você poder ter daqui à frente mais um pouquinho um banco com o Diego Ribas, eventualmente o Arão, quando o Arrasca voltar, o Arrasca vai ter que entrar nesse time aí. Então, eventualmente, Arão e Diego Ribas no banco, Pedro Rocha no banco, o Bruno Henrique, o Gabigol, o Pedro no banco, você tem uma outra pegada para uma dinâmica de segundo tempo. E é claro que isso interfere demais na construção do jogo como um todo. O jogo lido em 90, em 100 minutos, 105 minutos, com os acréscimos que vêm sendo dados, né, de primeiro e segundo tempo. Então, você olhando os 100 minutos de partida, você tem um banco forte para nos 30 minutos finais, nos 25 minutos finais, o último quarto do jogo, você no mínimo poder trocar peças de qualidade por peças de qualidade, oxigenar o time, isso faz diferença. O Flamengo não tem tido opções de banco para o último terço, para o último quarto dos jogos. Tomara que logo ali na frente a gente possa ver, enfim, o Flamengo completo, com os titulares disponíveis, com um banco forte, isso vai fazer muita diferença. Que daqui até lá a gente consiga ir passando aos trancos e barrancos como estamos passando. Né? Hoje, mais um jogo sem o Arrascaeta, mais um jogo sem o Rodrigo Caio, Gabigol voltando, a gente não sabe em que nível ele vem fisicamente falando, Pedro Rocha a mesma coisa, a gente sem a opção do Diego Ribas, mas vamos para frente, vamos com fé, vamos acreditando que esse Flamengo hoje tem totais condições de ganhar do Atlético Mineiro e tem o time titular que vai a campo com Arão, Maia, Gerson e Everton Ribeiro no meio, com Bruno Henrique e Pedro, é um time fortíssimo, Isla e Felipe Luiz, Natan e se for o Tuller, Natan e Tuller, é um time forte. Eu particularmente acredito na vitória do Flamengo. Eu acredito que o Flamengo pode sim, diante de um Atlético que está angustiado, está desesperado, está na pressão de ter que vencer um jogo depois de 4 jogos sem vencer, o Flamengo tem condições de matar esse jogo lá, trazer esses 3 pontos e subir para 38 na tabela. Imagino que o Inter não tenha grande dificuldade para vencer o Curitiba, ainda que futebol é jogado, quem sabe um empatezinho dos caras lá, mas acredito que o Flamengo siga aí, se ganhar hoje, junto com o Inter nos 38 pontos. O importante é o Flamengo não deixar que o Atlético Mineiro imponha, né, uma vitória, não deixar o Atlético fazer esses 3 pontos. O Flamengo não pode, não é só não perder, o importante é o Flamengo ganhar o jogo. O empate, como eu disse no início, não é desastroso, mas não é um resultado bom. O Flamengo tem que ganhar. Beleza, nação? Lembre que no intervalo do primeiro para o segundo tempo, eu apareço aqui para a gente fazer uma análise tática, comentar como foi o primeiro tempo, as expectativas para o segundo tempo. Valeu? Um grande beijo a todos vocês, ótimo domingo, corrente positiva, vamos Flamengo, e se Deus quiser, 3 pontos hoje no Mineirão. Um beijo, nação!